Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aqui quem vos fala é o irmão Davidson Souza. E nesta manhã eu quero compartilhar convosco uma mensagem da Palavra de Deus, subordinada ao tema Andando com Deus. Andando com Deus é o tema da mensagem desta manhã. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo de número 9. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Andar com Deus é uma necessidade de todo ser humano devido à grande carência de segurança. É estar em sintonia com Ele. Todos que andaram com Deus experimentaram sua gloriosa presença e a sua incomparável força. Provaram sua fidelidade, sua santidade e o tamanho do seu amor. Alguns chegaram até a ter certa intimidade com Ele, como no caso de Abraão e de Moisés. Andar com Deus não é um andar simplesmente geográfico, de um lugar para o outro. Uma pessoa pode não possuir as pernas, mas pode andar com Deus. Tudo o que o Senhor deseja é que o homem ande com Ele. E andar com Deus não é apenas uma oportunidade ou um desafio. Andar com Deus também não é uma responsabilidade ou uma promessa. Mas andar com Deus é um modo, é uma expressão de comportamento. Aquele que anda com Deus se torna diferente das outras pessoas. E ele manifesta a própria vida do Senhor em sua história. E a primeira característica de um cristão que anda com Deus, de uma pessoa que anda com Deus, é que ela anda humildemente. A palavra humildade vem do latim humilis, que significa permanecer na terra, não se elevar da terra. Humildade nada mais é do que a qualidade de humilde, virtude esta que é caracterizada pela consciência das próprias limitações. Quando eu falo de humildade, eu estou falando de modéstia, de simplicidade. Quando eu falo de humildade, eu também falo de reverência, falo de respeito para com os superiores. Humildade é acatamento, é deferência, é submissão. Humildade não é o que muitas pessoas imaginam ou pensam. A qualidade de humilde não vem de uma pessoa que anda sem tomar banho, esmolando, e os outros olham para ela e dizem: fulano é tão humilde. Não, isso não é humildade. Isso é desleixo. Humildade também não é estupidez. E o que é estupidez? Estupidez é falta de inteligência, é falta de discernimento. Se nós estudarmos a história do cristianismo, nós vamos observar que os primitivos inimigos da igreja, do cristianismo, principalmente aqueles que formavam e que compunham as classes mais cultas da época, com frequência confundiam a humildade cristã com imbecilidade ou estupidez. E deste modo, os artistas da época pintavam o cristão como sendo alguém com corpo de pessoa, cabeça de burro e com um livro na mão. E isso é uma mentira, isso é um engano, porque
o cristão, ele é um profundo conhecedor do livro dos livros. Sua única regra de fé e conduta, e este livro é a Bíblia, a palavra de Deus. Se você estudar a Bíblia, você verá que a palavra de Deus tem a dizer sobre humildade e perceberá que se trata de uma característica que o Senhor espera encontrar na minha e na sua vida. A humildade é uma bem-aventurança que está descrita ou relatada em Mateus no capítulo 5, no versículo 3, quando o próprio Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade, meu irmão, é algo que vem de dentro para fora, e não simplesmente aquilo que mostramos exteriormente. Humildade vem da nossa história, de quem realmente somos. É na humildade que entendemos como o Senhor toca o nosso coração. E muitas das vezes perdemos o que Deus tem preparado para nós por Ele não encontrar um coração humilde. Poucas virtudes cristãs são tão mal compreendidas como a humildade. O espírito de humildade é muito raro nesta época, nesses dias atuais, época esta que é formada por atitudes orgulhosas e vontade própria. O punho cerrado tomou o lugar do respeito, e este foi substituído pela boca malcriada e pelo olhar arrogante. Quando nós temos esse tipo de atitude de punho cerrado, atitude de boca malcriada e de olhar arrogante e soberbo, nós nos tornamos semelhantes aos fariseus. Quando nós temos esse tipo de atitude, nós mostramos como somos autoconfiantes. E quando nós assumimos essa atitude de punho cerrado, de boca malcriada, de olhar arrogante, nós ficamos desesperadamente infelizes. A humildade é a primeira bem-aventurança, e por ser a primeira bem-aventurança, ela simplesmente sem ela não há acesso ao reino dos céus. Sem humildade não há acesso, não há entrada ao reino de Deus. A pessoa que não anda humildemente na presença do Senhor, a pessoa que não valoriza a humildade, que não é humilde, ela dificilmente terá acesso ao reino dos céus. Ela dificilmente terá acesso ao reino de Deus. Então, andemos humildemente. Andemos em humildade na presença do Senhor, pois quem anda com Deus anda humildemente. A segunda característica da pessoa que anda com Deus é que ela anda na dependência do Senhor. E se você observar, raramente as pessoas querem submeter-se a viver na dependência de alguém, e muito menos na dependência de Deus. Porque viver na dependência de Deus requer renúncia, requer submissão e obediência, além de procurar compreender a sua soberana vontade. E quando se faz o querer de Deus, como fez o patriarca Abrão, em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4, quando Abrão preferiu deixar tudo para trás e resolveu obedecer a uma voz que ele entendeu ser a voz de Deus. A melhor maneira de viver na dependência de Deus é entregar-se totalmente em suas mãos
e deixar que Ele se encarregue de abençoar e realizar todos os projetos independentemente das nossas limitações. Quando passamos a depender somente de Deus, reconhecendo que somos nada, Deus, pelo seu infinito amor, nos torna tudo. Em João, no capítulo 3, no versículo 27, a Bíblia diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Entenda uma coisa, meu irmão, nesta manhã. A nossa sabedoria é nada, é zero. Não devemos julgar saber alguma coisa, pois tudo o que temos e somos vem do Senhor. O apóstolo Paulo, aquela sumidade, disse em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. E quando você está na dependência de Deus, Ele não te deixa desamparado. Tenha essa certeza nesta manhã. Quando você está na dependência de Deus, Ele não te deixa desamparado. A palavra desamparado significa aquele que não tem amparo, abandonado. Pode ter certeza, meu irmão, que Deus nunca te abandona e nunca te abandonará. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua situação, você não está sozinho. Deus está contigo. A Bíblia narra e relata no livro de Êxodo, no capítulo 13, a saída do povo de Deus do Egito. E se você ler essa passagem, você vai perceber, à medida que o povo ia caminhando, Deus ia com eles pelos seguintes fatos. Primeiro, durante o dia tinha uma nuvem para fazer sombra, pois o sol no deserto é escaldante. Segundo, de noite tinha uma coluna de fogo para iluminar o caminho. E terceiro, quando eles ficaram com fome, Deus mandou maná. Meu irmão, nem que desça maná do céu, mas quando você está na dependência de Deus, o alimento na tua mesa não vai faltar. A Bíblia conta também no livro do profeta Daniel a história de Ananias, Misael e Azarias. Salmo 37, no verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, tenha certeza de uma coisa nesta manhã. Tenha certeza que nessa luta que você está passando, nesse deserto que você está atravessando, essa enfermidade que está te assolando, tenha certeza de uma coisa nesta manhã, meu irmão, que este problema, esta afronta que se levantou contra a sua vida, tenha certeza que Deus está contigo. Nem que Deus tire o sono de alguém como fez com Daniel, mas a sua vitória é certa em nome de Jesus. Ande na dependência de Deus, meu irmão. Quem anda com Deus é dependente dele. Aleluia. A terceira característica de quem anda com Deus é que a pessoa que anda com Deus, ela anda disposta a servi-lo e servir ao próximo. Eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã, algo muito simples, mas muito sério. Aguça os seus ouvidos. A vida cristã só faz sentido neste mundo quando servimos a Deus e ao próximo em perfeito amor. Escute isso. Havia uma tradição entre os antigos habitantes do Oriente Médio que consistia em lavar os pés dos convidados. Depois que o convidado chegava, era cumprimentado. Um escravo removia suas sandálias em preparação para o lava-pés, e para que as sandálias não trouxessem o pó
apanhado ao longo do caminho para dentro de casa. Os pés eram então lavados por um escravo que derramava água sobre eles, os esfregava com as mãos e secava com uma toalha. Logo após isso, a cabeça do convidado era ungida com azeite de oliva, perfumado com especiarias. O próprio rei Davi, no Salmo 23, no verso 5, ele faz referência a esse costume. E essas cortesias foram negadas, negligenciadas por Simão, quando Jesus compareceu ao banquete em sua casa, lá em Lucas, capítulo 7, no versículo 46. E quando a gente olha para o Evangelho de São João, no capítulo 13, nós vamos ver que Jesus, ao realizar um trabalho que estava reservado aos escravos e serviçais, se coloca em posição destes para exemplificar que nenhum trabalho desenvolvido em prol do próximo é degradante demais ou indigno, mas muito pelo contrário. Quando você trabalha em prol do seu próximo, isso se torna em um altruísmo no mais alto grau. E altruísmo não é sinônimo de solidariedade, como muitos pensam ou pregam por aí. Altruísmo é um conceito muito mais amplo. Altruísmo é um conceito que se opõe ao egoísmo. Altruísmo é a atitude de viver para os outros. Altruísmo é a verdadeira identidade do cristão. E nós pertencemos ao reino para o serviço. Deus nos gerou e nos fez participantes do seu reino. E a missão primordial da igreja no que diz respeito ao mundo é a proclamação do Evangelho do Reino, assim como fizeram Jesus e os seus discípulos. E quando a gente entende isso, quando a gente compreende essa missão, a gente também entende que esse Evangelho inclui muitas coisas importantes. Em primeiro lugar, esse Evangelho é um convite a indivíduos, famílias e comunidades para se reconciliarem com Deus mediante o arrependimento e a fé em Cristo. E nós temos que entender uma coisa: o Evangelho de Cristo são as boas novas de Deus para todos os aspectos da vida essa pessoal e coletiva. E assim sendo, a legítima proclamação do Evangelho não vai se limitar ao aspecto religioso ou à dimensão individual. E quando eu falo da dimensão individual, eu estou me referindo à experiência de conversão pessoal. Não. A legítima proclamação do Evangelho, ela vai nos mostrar o senhorio de Cristo sobre todos os aspectos da existência humana. E nesta manhã, meu irmão, eu desejo que a sua vida seja uma vida de serviço a Deus e aos seus semelhantes. Que você, meu irmão, seja sombra em um local propício para as pessoas encontrarem abrigo e direção. O apóstolo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, disse: "E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Sirvamos a Deus e ao próximo, meu irmão. Quem anda com Deus, anda humildemente. Quem anda com Deus, anda disposto a servi-lo e a servir ao próximo. Quem anda com Deus, anda na dependência dele. Aleluia. Que nesta manhã você fique com esta palavra. Que Deus abençoe
a sua vida e a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo.